O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou aqui no meio, no centro, em frente ao altar. Aqui eu pego a minha colinha, né, porque é bom também, né? Colinha faz parte, né? Sobretudo quando chega uma certa idade, que as coisas às vezes somem da cabeça, né? É bom uma colinha de vez em quando, né? No bom sentido, claro, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa e hoje, né, o dia do trabalhador, o dia do trabalho. A liturgia deste 5º domingo da Páscoa nos fala da unidade dos discípulos com Jesus ressuscitado. E para falar da unidade, Jesus se utiliza da imagem da videira, que era uma planta muito conhecida naquele momento, e nós conhecemos também hoje em dia, né? Como dizia lá em Avencas, a parreira de uva, né? Parreira de uva, a videira, né? Mas voltemos um pouquinho à primeira leitura. Nós ouvimos o livro dos Atos dos Apóstolos, e Paulo narra a sua experiência. 3 anos após a sua conversão, Paulo vai a Jerusalém para se encontrar com Pedro e ao mesmo tempo se aproximar da comunidade de Jerusalém. Mas encontrou um clima de uma certa desconfiança, um medo, uma insegurança por parte da comunidade. Por quê? Porque Paulo era até então perseguidor. Saulo, que perseguia os cristãos, impedia que eles se encontrassem, se reunissem. Então aquele que perseguia, de repente chega na comunidade dizendo que está convertido. Então ficou uma certa interrogação, né? Claro, com o passar do tempo, tudo se transformou. Mas Paulo não se decepcionou e nem se afastou da comunidade por conta disso.
Ele permaneceu unido à comunidade, fiel à comunidade, e foi aceito pela comunidade, como nós sabemos, não é? Na segunda leitura, ouvimos a primeira carta de São João. João ensina que a nossa fé se manifesta através das obras de amor. Ele então nos diz: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Quem guarda os meus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Então São João está dizendo à comunidade que amar não é uma palavra que se diz da boca para fora, se não for um sentimento profundo do coração mesmo. O amor acontece pelas obras e não pelas palavras, né? E aqui eu faço um parênteses para citar aí um caso concreto dos últimos tempos agora, né? O vereador Jairinho, que quase todos os dias está nos jornais dos meios de comunicação, o vereador Jairinho certamente disse para a mãe do Henri que amava o menino, enteado dele, né? Certamente falou para a mãe do menino: eu amo o seu filho, sim. No entanto, tudo indica, né, que esse amor não era verdadeiro, né? Então não basta dizer que se ama. O amar, ele acontece com obras concretas, com gestos concretos no dia a dia. Que adianta o esposo falar para a esposa: ai meu bem, eu te amo tanto, mas é um grosso, um cavalo que dá patada para todo lado. Que adianta, né? No Evangelho, ouvimos São João. Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira. Videira verdadeira. Jesus se apresenta como a videira verdadeira, capaz de produzir frutos que Israel, o povo de Deus, não produziu. Jesus é o tronco, nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor. O Pai, Deus Pai, que cuida da videira. Ele cuida, poda os ramos para que produzam mais ainda. Quem de nós não passou por algumas provações na vida? Quem de nós não passa por algumas provações? E às vezes tem coisas que nós só enxergamos depois de passar por uma provação. Então Deus vai nos corrigindo, né? Vai nos podando, não porque deixou de amar cada um de nós, não, é justamente para que nós possamos produzir mais frutos ainda, e frutos verdadeiros. Poderíamos dizer que a mensagem da liturgia desse domingo acontece em 3 momentos, ou 3 expressões, digamos assim. Primeira expressão, um apelo. É um apelo. Esse apelo é necessário produzir frutos. É um convite, é um apelo. Não é preciso produzir frutos. A segunda mensagem é uma condição. Para produzir frutos é preciso uma condição: permanecer unidos a Ele, a Jesus. E a terceira expressão, uma advertência. Uma advertência. Quem não permanece com Ele, com Jesus, não dá fruto. Vai tornar-se um galho seco,
que será cortado e jogado ao fogo. Para que serve um galho seco, um galho que não tem vida? Para fazer fogueira, né? É uma comparação, mas isso acontece com aqueles que se separam de Cristo e da própria comunidade. A pessoa que só acredita em si mesma, nas suas capacidades, nos seus dons, né? Para que eu preciso de comunidade? Para que eu preciso da igreja? Para que eu preciso de Jesus? Ele foi um homem igual eu sou também, né? Aqueles que se separam de Cristo da própria comunidade acabam se tornando um galho seco, ou seja, a vida não tem sentido. Então é necessário sempre gastar tempo com o Senhor. Entendam que gastar tempo não é perder tempo. Gastar tempo com o Senhor. Nenhum trabalho ou atividade justifica abandonar o encontro pessoal com Cristo na oração. O nosso encontro pessoal com Jesus acontece na oração. E eu sempre digo assim, né, que a oração não se trata de quantidade, mas de qualidade. No corre-corre da vida, enfim, nas dificuldades da vida. Eu queria rezar 3 terços, mas não consigo. Tá bom, reza 10 Ave-Marias, reza com fé, com devoção, pensando nas palavras, dedicando-se à palavra que você reza, tem muito mais sentido. O próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, orar, rezar, não é perder tempo, é ganhar a proximidade com o Senhor. Ele não precisa da nossa oração, mas nós precisamos rezar sim. É necessário também alimentar nossa espiritualidade com a graça de Deus, ou seja, na escuta da palavra, na prática dos sacramentos. Escutar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, né? Vivenciar os sacramentos. É bom notar que devemos antes falar com Deus, para depois falar de Deus. Ninguém ama quem não conhece. Então, é nos aproximando de Deus que nós conhecemos a Deus, nós amamos a Deus. Aí sim poderemos falar quem é Deus para mim. Hoje, Cristo continua produzindo frutos que agradam ao Pai por meio dos cristãos, todos nós. Na medida em que os cristãos permanecem sempre unidos a Cristo. A obra de Cristo continua, se nós nos colocamos como instrumentos de Jesus no nosso dia a dia. Lembrando sempre o que a palavra de Jesus nos diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim dá muito fruto. Este é o desafio, este é o convite para todos nós, permanecermos unidos a Cristo, e aí sim daremos bons frutos no nosso dia a dia.